Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18 a seguir. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Onde diz aqui: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Até aqui, irmãos, Deus nos dá. Amém. Primícias do Espírito, irmandade. Primícias do Espírito de Deus em nós, que devem, portanto, estar primícias, primeira parte, o mais importante, o mais célebre de que há dos sentimentos que poderá haver em nós. Enfim, primazia. E assim por diante. Os tempos que nós vivemos requerem de nós constantemente que tenhamos em nós essas primícias, que tenhamos em nós esse caráter cristão de adorar a Deus, de buscar o Senhor de toda a nossa alma e de em todo tempo renunciar às nossas vontades humanas, que não são poucas e nem fracas, para aceitar o propósito de Deus, o propósito maior da salvação sobre as nossas vidas. Parte de nós, que é a nossa carne, pende para as coisas da carne. Já o nosso espírito, para as coisas do espírito. Há então, constantemente dentro do nosso ser, uma luta travada da carne contra o espírito, do pecado contra a santificação, da luz e das trevas, do bem e do mal. Servir e ceder, escolher um ou ao outro, não é nada mais, nada menos do que uma questão de opção. E ainda assim, em detrimento da escolha, evidentemente que teremos, portanto, um preço a pagar. O salário do pecado, por exemplo, é a morte, diz a palavra de Deus. Mas uma vida santificada a Deus também não é fácil. Um dos preços a se pagar é a renúncia, é a subserviência, a fé, a resiliência e a resignação. Sendo humilde em todo o tempo, sabendo que a nossa vida não é nossa, ela pertence ao Senhor, e de que cada ato, cada passo que damos, cada decisão que tomamos, tem que ser avalizada antes pelo nosso Deus. Não fazendo assim, portanto,
nós estaremos arriscando entristecer o Espírito de Deus, e alguns, por incredulidade, até blasfemando contra o Senhor. É necessário, irmãos, que em todo tempo a Igreja de Deus busque essa compreensão da salvação, do céu, das coisas sobrenaturais de Deus, e que nós, em todo momento, observemos em qual caminho nós estamos caminhando. Desapercebidamente, e não raramente, nós mudamos de caminho sem perceber, como acabei de dizer, desapercebidamente. Sem notar, nós mudamos o rumo da nossa caminhada e, por consequência, evidentemente, o nosso destino. Como isso pode acontecer? Por exemplo, uma pessoa que se congrega todos os dias, uma pessoa que tem um bom testemunho, que ama o próximo, que paga suas contas, que honra sua família, que ama a Deus, mas não perdoa, não tem um olhar de misericórdia, está na igreja todo dia, e aos nossos olhos aparenta estar no caminho certo. Mas sem perceber, por conta da sua intransigência, da dureza do seu coração, ele e ela foram mudando o rumo da sua caminhada. Alguns distanciam-se tanto que nunca mais conseguem voltar. Fatalmente, desistem da fé, desistem da esperança e tudo o que isso implica também da salvação. O tempo que vivemos é um tempo de observância à palavra de Deus. Acima de tudo, a tolerância e o amor ao próximo, tempo de caridade, tempo de doar-se um pouco mais, tempo de emprestar ouvido, pois as pessoas estão muito necessitadas de falar. E nós, com a nossa pressa de sempre, não temos tempo, tampouco paciência para ouvir. E na medida que esses males vão se agravando na vida do povo, o pecado vai crescendo, o mal vai crescendo, e o cristão, a fé e a própria palavra, vai diminuindo em nós através das nossas ações, das nossas decisões e também das nossas escolhas. Eu não sei o que você está passando, não posso imaginar o tamanho do teu sofrimento, mas eu posso te garantir que aqui entre nós tem um chamado Jesus Cristo, que conhece as tuas aflições, que conhece os teus medos, que conhece as tuas preocupações, e que por difícil que esteja sendo a tua caminhada, por difícil que esteja sendo o teu caminhar, os lugares por onde você tem passado, o Senhor vem te dizer essa tarde pela palavra: eu vou te ajudar. Glória a Deus. Eu serei contigo e vou colocar em você também, irmão, te diz Deus, as primícias do Espírito Santo de Deus. A primeira parte da glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na congregação onde você se congrega. Na medida que o tempo foi passando, nós, sem exceção, uns mais, outros menos, mas todos inclusos nessa conta, nos afastamos do amor genuíno, nos afastamos do perdão, nos afastamos da união e do espírito de divisão, no sentido de compartilhar, no espírito de compartilhamento, então, não de divisão. Quando nós deixamos de perdoar, quando nós deixamos de relevar, sai de nós a primícia do Espírito de Deus, que é o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, essa palavra vem para dizer para nós que as nossas aflições desse tempo presente, elas são também resultados dessas más escolhas, resultado da nossa dureza de coração, resultado até da ira, do pecado, da nossa entrega às coisas mais fáceis que a vida nos propõe. Mas se nós dermos ouvido à palavra, como o apóstolo instruía ao povo de Roma, nós diremos: tenho, pois, por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Quem poderá falar essa palavra, irmãos? Aquele que tem certeza da glória que vai ser revelada na sua vida. Mas precisa ter certeza, irmão. Precisa ter certeza de que o que está por vir não é pior do que o que está acontecendo agora. E às vezes, o que está ruim pode ficar pior. Afinal de contas, nada é tão ruim que não possa piorar. E ninguém desceu tão profundo que não possa subir novamente. Depende da ajuda que você vai receber ou da ajuda que você vai pedir. José estava jogado também num buraco, numa cova, e foi tirado da cova, mas foi levado cativo. Depois foi colocado na casa de Potifar, parecia uma exaltação, e voltou para a cadeia, para então chegar a governador do Egito. O que nós precisamos, irmãos, é nos conscientizar de que em todo momento a nossa vida é regida, dirigida e direcionada por Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus na nossa vida. E quando nós gememos, quando nós clamamos, expectando, esperando, anelando, almejando, desejando a presença de Deus, nós sabemos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos que ninguém pode expressar, ninguém pode traduzir, transliterar. O que quer dizer esse gemido? É de dor? É de tristeza? É de medo? É de ânsia? Não se sabe, mas ele intercede. Como expressar esse gemido? Ninguém sabe, glória a Deus. Mas sabemos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amados irmãos. Gemidos do amor de Deus, gemidos da misericórdia de Deus que vem dispensada sobre as nossas vidas, e que com o passar do tempo nós fomos deixando de ouvir, deixando de clamar, deixando de nos comunicar. A Irmandade pode perceber que quando nós enfraquecemos na fé, a primeira coisa que fazemos é parar de orar. Então, se não oramos, como o Espírito vai interceder por nós? O Espírito de Deus. É a primeira área da nossa vida que o diabo interfere. É a primeira área da nossa vida que o adversário vem intervir. Cortar a nossa relação com Deus. Nos afastar do Espírito Santo. Nos distanciar dessa comunicação tão preciosa que há entre Jesus e os crentes, que a palavra chama comunhão íntima entre Jesus e os crentes. Que essa tarde você atente para as suas fragilidades, você possa olhar para as partes, as áreas da sua vida nas quais você tem se achado, e eu, nos achado então, portanto, negligentes, distanciados, até mesmo omissos quanto à oração, quanto a fazer caridade ao próximo, quanto a amar a Deus, quanto a ser fiel a Deus. Nós tendemos a valorizar as nossas qualidades e o defeito do outro, não o meu. Mas a grandeza não está em exaltar as nossas qualidades. A grandeza de cada homem está em focar em melhorar as suas fraquezas. Em ter plena consciência, eu sou fraco nisso. Eu tenho convicção de que eu preciso melhorar. E quando eu tenho convicção disso, eu busco essa melhora. E Deus te diz, eu vou te ajudar. De novo, Deus diz isso. E Paulo instruía constantemente a igreja para essa melhora, para esse cuidado, para essa observância às coisas celestiais, para esta abertura de céu para todos eles, porque eles ainda viviam numa sociedade extremamente materialista, uma sociedade também idólatra, e que fazia parte até do ocultismo. Irmãos, e era uma sociedade rica, que tinha fartura de todas as coisas. Então eles não se preocupavam com o divino, não se preocupavam com a salvação, porque já tinham instituído para si coisas mais importantes do que o céu. Irmão, será que nós também não estamos instituindo para nós coisas mais importantes do que a salvação? Sem perceber, um novo amor, uma nova amizade, um novo trabalho, um novo bem material. Conheci uma pessoa que mora aqui perto, que de tão solitária que é, entra no seu quarto, fecha a porta, pega todas as joias
que são milhões em joias, e põe sobre a cama e fica olhando, e fica vestindo, colocando, tocando, porque já instituiu aquilo como um Deus para si. É a única maneira de passar a sua angústia. Há pessoas que pegam no dinheiro, já vi com os meus olhos isso acontecer. Entra na conta para ver o saldo. Se eu depender disso para ser feliz, irmão, vou chorar o resto da minha vida. Irmão, irmã, se nós perdermos essa comunicação com Deus, essa predestinação, essa justificação, essa escolha de Deus em nós, amados irmãos, confesso a vocês que eu não sei nem qual palavra usar para o tamanho da desolação que se dará nas nossas vidas. Pois aquele que perder a fé, não tem mais nada o que perder. Nada. Quem perdeu a fé, perdeu tudo que uma pessoa podia perder. E é isso que Deus vem nos precaver, nos prevenir, nos avisar essa tarde. Cuidado para que ninguém tire a fé que há no teu coração. Cuidado para que ninguém te leve distante de Deus e que você sutilmente, sorrateiramente, sem que você perceba, você tenha mudado o rumo do teu destino e pensando chegar no céu, esteja caminhando para o inferno. Glória ao nome do Senhor. Mas quando, irmãos, o coração está voltado para Deus, quando, irmãos, o coração está entregue nas mãos de Deus, então a pessoa está sempre atenta, está sempre observante a palavra. Senhor, estou entendendo que a palavra quer falar alguma coisa comigo, para eu corrigir alguma coisa na minha vida, para eu tirar algum hábito, para eu tirar algum costume. Senhor, me ajuda, porque eu não quero perder a fé, não quero perder a salvação. E sempre atento, irmão, como as virgens prudentes, com a lamparina acesa numa mão, com a botija de azeite na outra, para abastecer a lamparina. Nós manteremos a luz do Espírito acesa em nós, amados. A luz do Espírito Santo em nós. E é quando essa luz apaga dos nossos olhos, apaga dos nossos caminhos e dos corações, nós nos achamos nas mais completas trevas, escuras, inacessíveis, intransponíveis. E a palavra quer nos dar as inacessíveis luzes, luz celestial, que é o hino fala, brilha essa luz em mim, desde que aceitei Jesus. O cristão tem que ter uma luz acesa, irmão. Tem que ter uma luz acesa na tua vida, minha irmã. Tem que ter uma luz acesa na tua vida, meu irmão. Para que o Espírito de Deus faça de você um candeeiro bem alto no velador. Para que ilumine uma cidade, ilumine toda uma congregação, ilumine a tua casa e a tua família também. Se a tua luz está se apagando, que ela seja acesa no nome do Senhor Jesus. Se a tua fé está acabando, que ela seja acrescida no teu coração. Se a tua esperança está morrendo, hoje o Senhor te dá esperança pela palavra. Nessa tarde, o Senhor, através das ondas dessa internet, dessa imagem, desse áudio, Ele vai até onde você está aí na tua casa, Ele vai até onde você está na rua, Ele vai até onde você está no teu trabalho, e te diz, amigo, amiga, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Mas tem que crer, irmãos, tem que crer muito, para que venha sobre nós a justificação de Deus, para que venha em nós a escolha de Deus. Por mais que o mundo nos acuse, por mais que o nosso passado nos acuse ou condene, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ô irmão Rodrigo, gostei da parte de não há acusação, mas se esqueceu de estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Não dá para ter tudo, irmãos, queridos, não tem como se obter tudo. Há que se ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem jeito, escolhas. Nós somos obrigados a, portanto, fazer as nossas escolhas. Como Maria escolheu a boa parte, Deus te recomenda, escolha a boa parte, escolha a fé, escolha a paz, escolha a graça de Deus sobre a tua vida. Por longe que você esteja, irmão, faz 20 anos que eu não congrego, não importa.
Irmão, faz 30 anos que eu não congrego. Não importa. Irmão, pequei, falhei, caí, o adversário me enganou. Mas a pergunta de Deus essa tarde é: tu estás arrependido? Arrependeu-se do teu mal? Arrependeu-se do teu pecado, da tua transgressão? Me arrependi profundamente, Senhor. Da minha parte, te diz Deus, perdoados estão os teus pecados. Se você quer perdão, se você quer misericórdia, se você quer amor de Deus, revista-te dessas primícias. Porque não adianta Deus te perdoar agora e eu e você não nos conscientizarmos que nós precisamos mudar a nossa vida, porque logo em seguida nós vamos pecar de novo, logo em seguida nós vamos errar de novo. Em seguida o adversário vai nos enganar de novo, não adianta. Mas quando eu tenho a primícia do Espírito, ou seja, uma diretriz, uma lei que não pode se revogar, uma lei que não se pode transgredir, eu sei, Senhor, que eu tenho limites, que eu sou um servo, uma serva de Deus. O Senhor te diz: se você se conscientiza disso nessa tarde, vai em paz, fique em paz, perdoados estão os teus pecados. Porque então você valorizará esse perdão e estará em você essa primícia do Espírito Santo de Deus. Então lembre-se que se você abraçar a palavra, o que você está passando hoje vai ficar no esquecimento amanhã, porque a bênção de amanhã será tão grande na tua vida que te fará esquecer de Lodebar, que te fará esquecer da terra do esquecimento, que te fará esquecer das tuas prisões, da vergonha, da desolação, da humilhação que você passou, porque a palavra te exaltará tanto que do teu passado nem você, nem Deus se lembrará mais. A própria palavra fala que aquele que Deus perdoa, ele vira as costas para a transgressão, vira o rosto e lembra-se só dos dias de perdão. Oh, irmãos, alcancemos essa palavra no nosso coração. Alcancemos esse amor de Deus nas nossas vidas. E digamos: ó Deus, nessa tarde de terça-feira, toca em mim, Senhor, com o teu Espírito, me enche dessa graça que o teu servo está falando. Eu quero, Senhor, ser tocado por ela, eu quero, Senhor, ser cheio dela, bendito seja Deus. E o Senhor te diz: pode acreditar, tu serás cheio da glória de Deus. Se você for músico, no teu instrumento haverá virtude. Se você for um pregador, uma pregadora da palavra, haverá virtude nas tuas palavras. Independente da igreja a qual você sirva a Deus, quando você abrir a tua boca, você será tomado pela glória de Deus. E a Irmandade, se prepare, porque dias de glória estão para vir para a igreja de Deus. Aquele que procura contenda, que procura fama, se envergonhará. Mas aquele que busca o Espírito Santo pelas primícias do Espírito, o Senhor te diz: o meu Espírito estará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre os teus filhos, sobre a igreja que você congrega ou que você preside sobre ela. Mas busque hoje essa primícia, busque hoje essa intercessão, para que você seja eleito para uma obra. Você está se candidatando a um milagre. E o Senhor te diz: eu quero te eleger para esse milagre. Eu quero te pôr lá onde ninguém conseguiu chegar. Eu quero te fazer um campeão de Deus. Eu quero te fazer uma mulher abençoada. Se hoje você é motivo de vergonha para a tua família, te diz o Senhor: eu vou te fazer motivo de orgulho. Mas creia que Deus pode fazer isso. E entregue-se a essa providência de Deus na tua vida. Entregue-se a esse agir de Deus a teu respeito, para que então todas as peças desse quebra-cabeça que estão misturadas, das quais você não tem conhecimento, porque você não sabe qual é a imagem da obra. Qual que é a premissa de um quebra-cabeça? Você olhar a foto, para você montar. Quando você não tem uma foto, você não tem uma referência. Então tudo fica muito mais difícil. Você quer montar o quebra-cabeça da tua obra, do teu milagre? Em nome de Jesus Cristo, Deus te dá essa tarde a visão do que vai fazer na tua vida. Então você vai saber onde passar, com quem falar, como fazer, que hora fazer, que peças juntar, em que momento juntar. Receba instrução da palavra no nome do Senhor Jesus. Receba a luz da palavra em nome do Senhor dos Exércitos.
Que o Espírito de Deus encha a tua vida de graça e de virtude. Que a boa palavra de Deus levante a tua cabeça bem alto para uma obra nova na terra, para um trabalhar novo na terra, na tua vida, e para que os que te virem daqui para frente não te conhecerem e disserem: o que aconteceu com você? E você vai dizer: fui cheio da primícia do Espírito de Deus, eu me permiti tocar, eu me permiti ensinar pela palavra, eu me permiti admoestar e me humilhei o quanto foi preciso me humilhar para receber aquilo que almeja o meu coração. Irmãos, alguém será exaltado grandemente por essa palavra. O Senhor vai te pôr num alto retiro. O adversário da tua alma vai ter que te respeitar. O inimigo vai ter que cortar a volta do teu caminho, porque sobre a tua vida tem promessa de Deus. E é por isso que Deus está te instruindo. Deus te porá sobre um grande povo. Deus porá palavras de vida eterna na tua boca. E o inferno vai ter que tremer diante dessa profecia da palavra. Ninguém vai segurar o dom de Deus que está em você. Pode dar glória a Deus, porque a primícia do Espírito está caindo sobre nós, irmãos. E quando ela cai na vida do crente, quando ela cai na vida da mulher, do homem de Deus, o inferno tem que se retirar no nome do Senhor Jesus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Santo Deus, glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso altíssimo Deus, voltamos, Senhor, agora para te agradecer em oração ajoelhados, por tudo que Tu nos fizeste nesse dia, até esse meio de dia, e cremos que nos fará ainda mais à tarde e à noite. A Tua presença não tem faltado sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem aparecido para nos ajudar, tem aparecido para fazer para nós. Como a Tua palavra disse, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bendito seja Deus. E nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso ser, por essa bem-aventurança que coube às nossas almas. Ó Senhor, queira abençoar toda a nossa irmandade nesse restinho de tarde, e que logo mais à noite possamos estar no santo culto glorificando a Deus, às 20 horas, e em tudo que fizermos, ó Pai, possa também o Teu nome ser glorificado na nossa boca. Assim recebe a nossa oração, te damos graça por tudo, no nome do Senhor Jesus, que vive para toda eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém.